E também hoje nós vamos conversar aqui com mais uma pré-candidata aqui da cidade de Itapetininga, que é a Cristina Bernardes. Cristina, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá, Cristina. Primeiro eu gostaria de perguntar para você, né? Foi passado aqui para mim, você é formada em economia e trabalha como cabeleireira há 12 anos, isso, Cristina? Sim. Eu me formei em economia no Mackenzie e trabalhei alguns anos como analista financeira. Quando eu voltei para Itapetininga, em 1998, passou alguns anos, eu me formei em cabeleireira. E sou educadora também. Muito bem, Cristina. E já gostaria de perguntar aqui, né, iniciando, né, com uma pergunta que eu fiz também pro Dr. Morelli, que é a respeito dos principais pontos que você acredita serem as prioridades aqui na cidade de Itapetininga, aí para caso seja eleita como vereadora. Nessa primeira conversa aqui como pré-candidata aqui da cidade, quais são os principais pontos que você acredita que devem ser as prioridades aqui do governo? Olha, primeiro eu gostaria de esclarecer que uma das motivações para eu ser uma pré-candidata foi que eu acredito que a gente precisa participar mais. Está faltando cidadania para a gente, está faltando um sentimento mais de cobrar mesmo do nosso legislativo, do nosso executivo, mais ações em prol do cidadão e da nossa cidade. Uhum. Não sei se eu respondi. Não, sim, isso aqui daí, dentro dessas mais coisas em prol do cidadão e da cidade, teria alguns pontos, assim, que a senhora poderia elencar aqui pra gente, dos principais, vamos dizer assim, as principais áreas de atuação, então? Saúde. Eu acho que eu escutei o Dr. Morelli falar um pouco do que ele pensa sobre a saúde pública. Eu acho que, sob o meu ponto de vista como cidadã, que não entende tanto como ele, eu acho que se você tem pouco, você tem que fazer o que for possível com pouco. Se quando a gente tinha 90 mil pessoas em Itapetininga, a gente tinha 220 leitos, aonde que aconteceu esse gargalo? Quer dizer, então, ao invés de melhorar, piorou. Então, é difícil, mas a gente tem que encontrar como fazer uma coisa tão básica, que procurar dar uma saúde de qualidade para a população, com o recurso que tem. E eu não acredito que o orçamento da cidade na questão de saúde tenha diminuído. Eu acho que deve ter veio vindo na mesma proporção de anos atrás, né? Então, em primeiro lugar, saúde, depois educação. Uhum. Eu acredito que o meio ambiente é uma das minhas bandeiras também. Uhum. E como eu disse, não é o meio ambiente gigante, porque tem muita gente boa da Itapetininga que lida muito bem com isso. Eu acredito muito no processo cidadão e nesse processo a educação. Então, à medida que a educação vai evoluindo, a gente vai alcançando, sim, resultados no meio ambiente, resultado de educação e no sentido de crescimento mesmo. E à medida que a gente vai evoluindo como cidadão, as coisas vão seguindo, vão acontecendo também. Então é isso. Muito bem, e acho que um dos pontos que eu estava acompanhando também aqui nas suas redes sociais, né, que você levanta bastante também, que é a participação política, né? E você cita até a participação, a entrada aí das mulheres, né, nessa vida política, também o fortalecimento de bairros e uma Câmara trabalhando mais para o cidadão, né? Não ser uma Câmara tão dos vereadores, mas ser mais da população. Como você, vamos dizer assim, trabalharia isso? Quais são essas ideias que sustentam essas opiniões, assim? Com relação à entrada da mulher na política, mais ênfase, porque em 2016 teve propaganda sobre isso, 30 segundos.
Agora em janeiro, fevereiro, no começo do ano, também teve isso. Incentivo à mulher, né? Vamos entrar, vamos fazer política. Só que, na verdade, fica nisso. Fica nos 30, 40 segundos. Eu não vejo realmente uma intenção séria de colocar a mulher na economia, na política. Uhum. Eu senti muita resistência. Eu sofri muita resistência. Por que você vai entrar? O que você vai fazer? Você vai se corromper, você isso, você aquilo. E eu acho que não é por aí. Eu não tenho experiência, eu não tenho esse cabide, né, de conhecimento técnico, mas eu acho que a gente precisa muito mais de ética, de honestidade, de lisura no trato público, do que aquele baita currículo que, no fim das contas, não vira em nada. Então, essa é a primeira questão. Então, eu acho que a mulher... E outra coisa também, a gente critica muito e demais, porque não faz isso, não faz aquilo. Eu senti necessidade mesmo de sair do sofazinho e do celular e dar a cara a tapa mesmo. Eu sei que eu tenho muito que aprender. Eu escuto os vereadores falando e um pré-candidato como o Dr. Morelli falar com tanto conhecimento, e eu fico pensando aqui que cada quar no seu piquar. Eu tenho a minha experiência, a minha vontade de mudar, sim, o jeito de fazer essa política como mulher e como cidadã. Tentar contribuir da melhor forma que eu puder. Porque a gente só quer mudança. Então, se a gente exige tanto que o cidadão comum, não que os que estão aí não sejam, não é isso, mas, precisa de gente honesta, então tá. Então vamos começar a sair. Cidadã comum, sem dinheiro, sem tantos recursos. Só que eu acho que a propaganda tem que parar de ser só uma propaganda. Eu, basicamente, sou contra o fundo eleitoral, mas eu acho que, já que tem o fundo eleitoral, esse dinheiro tinha que partir tinha que ter um pouco desse recurso para formar bons cidadãos não, bons políticos. Porque não adianta nada você botar 30 segundos de propaganda, vamos lá, cidadão honesto, cidadã honesta, vamos lá fazer política. Não é assim. Tem toda uma coisa formada há 500 anos, 500 não, mas há pelo menos 130 anos, um arcabouço formado que impede que o cidadão comum venha assim a ser político e tentar melhorar esse cenário. Esse é um ponto. Desculpe se eu estou me alongando. A outra coisa que você falou dos bairros. Sim, bairro, porque não adianta nada. Não adianta nada você, a cada 4 anos, ter um político que vai lá no meu bairro. Bom, se bem aqui no Jardim 10 ninguém apareceu nunca. Faz 13 anos, nem, pra você ter noção, nem a cada 4 anos aparece aqui. Mas eu acho que isso não é o importante. O importante é que o vereador, ele não tem que estar aqui comigo só a cada 4 anos. O cara que aparece aqui a cada 4 anos para pedir meu voto não tem. Da mesma forma que eu acho que tanto o legislativo quanto o executivo, eles têm que trabalhar ao longo do mandato. Não no último ano ou no penúltimo ano, e aí você vai mostrar um serviço. Não, eu acho que, à medida que o pequeno bairro, se sente mais representado, a cidade se fortalece. Concorda? É esse o meu ponto de vista. Se você tem coisas muito difusas, quem que vai me representar, Guto? Quem? Ninguém. Tem um cara que vem aqui há 4 anos, aí vai a cada 4 anos e vai lá no seu bairro. Como que nós vamos nos sentir representados? Não tem jeito. Como que eu pretendo fazer? Eu junto. O que esse negócio da Câmara, que é muito distante da gente, por que eu fui vezes ano passado lá na Câmara, não dá vontade de ficar lá. É tudo muito frio, muito impessoal. Eu me lembro que quando eu era aqui no centro, eu ia mais. Porque tinha mais gente, parece que não tinha tanta burocracia para entrar. Quando você vai na Câmara hoje em dia, pelo menos a impressão que eu tenho, é tudo muito assim. Só falta pedir RG, SIC, essas coisas. E eu acho que não é por aí. Então, se eu tiver a graça de... Enfim, eu acho que a gente tem que estar mais perto, sim.
tem que ir lá no bairro, até porque também sou meio favorável ao voto distrital. Acho que tem que estar junto, tem que ter um bairro forte, tem que ter um cara, tem que ter gente que cobre, que fala assim, meu, qual que é tu? Você foi lá me pedir voto e ficou papapá. Não, você tem que estar junto do cara. Eu não tenho, eu olho para alguém que pede voto para mim, sendo que eu nunca vi a pessoa, não dá para você levar a sério. Então a gente tem que mudar isso. Tem que ser gente que quer mudar, que acha que pode contribuir. E eu acho que, assim como eu, gente comum, tem milhões de gente que tem que começar a dar cara assim a tapa. E vamos lá, vamos mudar a cidade. Vamos mudar. Vamos ver como é que funciona isso no dia a dia. Isso. Muito bem. E, Cristina, você, com essa formação, né, da parte de economia, tudo, olhando para todo o quadro que se desenha hoje, né, um problema muito sério que nós estamos passando ainda, que tem tido muito reflexo aqui na nossa cidade, tudo, é como pensar, vamos dizer assim, uma forma aí de atuação tanto do poder público, seja via prefeitura, via Câmara Municipal, para poder ajudar, dar mais oportunidades aí para as pessoas terem o seu emprego, manterem o seu emprego, para as empresas aqui da cidade conseguirem operar aqui diante de tudo isso que se tem passado. Eu vou tentar. Eu entendo da seguinte maneira. Eu vejo cidades menores que a nossa, por exemplo, Tatuí. Se você pensar até Lambari, tem um centro, começa a ter um centro, tem algumas empresas já, um espaço lá. Eu acho que a gente parece que fica muito no meio do caminho. A impressão que eu tenho como cidadã é que tudo que vem para cá parece que não vai para frente. Eu não sei exatamente quais empecilhos que principalmente se tratando de indústrias, de fábricas, essas coisas, né, que empregam muito mais e que tem um ganho financeiro maior para os mais qualificados. Não sei se falta qualificação, eu não sei se não tem isenções, né, de tarifas, impostos, essas coisas, mas me passa a impressão de que falta vontade mesmo, uma coisa mais forte de você lutar realmente por empregos mais qualificados. E emprego mais qualificado exige mais qualificação. Então, falta isso pra gente, né? Aí você vai ver lá em Tatuí, que tem um vasto, uma área industrial, e Peró também. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? E dar condição e recursos para que as empresas venham, estudem, avaliem e fiquem aqui conosco, porque eu acho que Itapetininga tem um dos melhores climas. Está vindo mais faculdades, precisa da qualificação. Muito bem. E, Cristina, falando agora a respeito do funcionarismo público aqui, né? É algo que o pessoal sempre pergunta pra gente, principalmente porque o pessoal é muito, vamos dizer assim, direto perguntando a respeito de concursos, de oportunidades aí de trabalhar e acaba também procurando a oportunidade de trabalhar no serviço público municipal aqui da nossa prefeitura. Como você avalia, vamos dizer assim, existem alguns pontos, alguns setores aqui que necessitam de mais funcionários, de mais servidores aqui na cidade? Eu acho que a gente tem uma máquina tão inchada, quase 5.000, 4.000 e poucos funcionários, que ganham a maior parte um salário mínimo. Eu acho que tinha que ter plano de carreira, eu acho que tinha que ter uma visão mais privada, mais de privada mesmo, no sentido de qualificar os 4.200 funcionários que tem. Porque senão você vai inchando, e cada vez gente ganha um salário mínimo, o que você vai ter? Um rebanho que ganha um salário mínimo? Não. Eu acho que tem que ter também no funcionalismo público plano de carreira, qualificação, preparar esse funcionário para crescer. Eu como cidadã, eu como pessoa física, eu nunca me senti atraída por funcionalismo público. Eu tentei 2 vezes só. A Polícia Federal, que não passei,
Claro, e para analista financeiro em Campinas, lá para a Sabesp deles lá. Fiquei em terceiro lugar e perdi porque eu era mais nova na época. Eram 3 vagas, eu fiquei em terceiro lugar com mais outras 2 pessoas e as outras pessoas, e alguém lá passou na minha frente. Porque eu imaginei que essas funções me seriam mais estimulantes, porque você pode crescer. Agora, você fazer concurso público para você aumentar de 4.200 para, sei lá, 6.000, sem ter uma condição salarial justa para esse cidadão, funciona. Como é que ele vai atender bem? Não vai. Não tem plano de saúde, não tem uma possibilidade de crescimento, vai entrar, ter uma pseudo-segurança por 30 anos ganhando, tá bom ganhar um salário mínimo, eu não consigo enxergar desse jeito. Tem muitas áreas que precisam de funcionarismo público, médicos, por exemplo, postos de saúde, aquilo lá não tem médico, vai todo mundo pro AME. Você vai pro AME fazer a gente vai pro AME fazer uma ressonância magnética, uma tomografia. Onde você viu um negócio desse? Não faz sentido. Então, todo mundo pro AME, ninguém nos postinhos. Alguma coisa, onde tá o gargalo? O que está acontecendo? Então, são essas coisas que eu enxergo. Não adianta você inchar máquina, inchar, e ficar essa insatisfação, o funcionário insatisfeito e o munícipe insatisfeito, porque não é bem atendido. Então, eu não sei se concurso público é a solução. Para mim, é mais remanejamento e mais qualificação, melhorar os funcionários, os níveis de planejamento e salário dos nossos tão preciosos e necessários funcionários públicos, mas eles têm que crescer na carreira, né? Eu tenho um irmão que trabalha, ele é funcionário público da prefeitura. Esse meu irmão ele só faz trabalhar, cara. Ele só faz trabalhar para melhorar o dinheiro dele. Mal ele tem folga. Eu nem vou falar o nome dele, mas ele é muito querido, porque ele faz de tudo, ele trabalha, substitui e tal. Ele quase não tem folga, porque ele quer melhorar. Não tinha que ser assim, né? Não tinha que ser assim. Muito bem. E, Cristina, falando também, aqui uma pergunta que eu fiz também para o Dr. Morelli, que seria a respeito de uma avaliação, né? Que nota você daria para esses 4 anos agora da gestão da prefeita Simone Marqueta e também dos nossos vereadores, dos 19 vereadores que nós tivemos aí durante esses 4 anos aqui na nossa Câmara Municipal? Bom, eu vou começar pelo mais difícil, eu acho. Como eu pretendo sair candidata, né, no futuro, eu acho que a minha maior crítica é para a Câmara Legislativa nossa. Uhum. Eu costumo dizer que nossos vereadores fazem o papel de aquele número lá, 156. Quer dizer, tá precisando de lâmpada? Tem que ter o 156, não o vereador. Eu acho que a gente tem que rever isso. Eu acho que vereador não é para trocar lâmpada, nem para mandar... eu não sei o nome técnico certo disso, mas é só o que eu escuto falar. O vereador está para fazer serviços básicos, não é a função dele. Então, eu acho que a gente tem que melhorar. E para melhorar isso, tem que estar mais junto do povo, de uma certa forma. Você tem que... Só um exemplo. Por exemplo, vieram me falar que se você não der cesta básica, você não vai ser eleita. Então, eu não vou ser eleita. Porque eu acho que não é por aí. O vereador não está para dar cesta básica, e nem para dar gás, e nem para trocar lâmpada. A coisa é muito maior. Então, eu acho que o nosso legislativo, não só o nosso, mas acho que pelo jeito, em grande parte do Brasil, você tem que ter, você, vereador, tem que valorizar, sim, a sua condição, porque você foi eleito, cara. Você foi eleito por esse povo. Não importa se é uma cidadezinha pequena ou se é gente muito cidade grande. Não, alguém foi lá e deu o seu voto e isso tem que ser importante. E
primeira coisa que tem que valorizar é você, o cara que é eleito, a pessoa. Aí a gente costuma falar assim, porque vota todo mundo errado. Não é que vota todo mundo errado. A gente vota acreditando. Agora, se a pessoa vai lá, se acomoda porque ganha 4 contos por mês, aí é complicado. Então, eu acho que tem que rever isso, sabe? Abrir mais, ter mais amor no coração, ter mais, sabe? A cidadezinha aqui colada, o votinho que recebeu lá da periferia aqui colado, porque senão a gente vai ficar sempre enxugando gelo e não funciona. A segunda, então a minha nota para o legislativo é um 4. Não está nem, para mim não está na média. Me desculpe os bons, tem uns 2 ou 3 aí que eu admiro muito. Enfim. E acho que essas pessoas valorizam a Câmara, a Casa Legislativa, e eu respeito muito. O nosso executivo, a grande crítica que eu faço é que eu acho o fim da picada você plantar a cidade, fazer aquele canteiro, todo lugar, no centro da cidade, aquelas coisas. E os outros 3 anos? Então, isso é o que mais me deixa indignada, porque eu me sinto enganada. Porque eu penso assim, como cidadã, como eleitora, você não vota para um executivo trabalhar no 4º ano. Porque a gente já não vive mais esse tempo. Parece que a gente é tudo assim, mas não é. Eu converso com pessoas que têm noção como as pessoas estão politizadas e como elas querem um executivo que esteja com ela 1º, 2º, 3º, 4º ano. Tudo bem, você pode chegar no final do 4º ano e fazer alguma coisinha assim para inglês ver. Mas tem que ter respeito. Então, nesse sentido, não é pessoal, não é, eu não conheço a nossa prefeita, eu não conheço os secretários dela, eu estou dizendo o que me passa. Passa que, você é meio orelha, você não pensa direito, então, para você vai estar muito bom esse assaltinho aqui, aquilo lá, aquela coisinha. Tá bom, gente, mas estaria bom se fosse o 1º, 2º, 3º ano, porque eu me sinto assim, parece que está subestimando a minha inteligência. E é isso que eu penso. Eu acho que não dá mais para o executivo, seja quem for de qualquer cidade, achar que o cidadão não está vendo. Então, é só nesse sentido. Eu não conheço a nossa prefeita, é uma crítica, se for uma crítica, é uma crítica construtiva, e é uma crítica para os próximos, os pré-candidatos a serem nossos prefeitos, pensar um pouquinho, porque não dá para você ficar pensando que só no 4º ano você vai fazer uma coisa muito bonita, e na periferia? O que está sendo feito na periferia? Então é isso. Então, se eu dei 4 para a nossa Câmara Legislativa, eu acho que eu dou uns 3. Uns 3 para o nosso executivo, para essa gestão. Gostaria, sinceramente, de ser o contrário. E eu já tenho essa postura, eu já tenho tido, não é só em relação a essa gestão, mas nas outras também. Mas, para ser bem franco, umas 2, 3, acho. As duas últimas. Passei a ser um pouco mais crítica. E na vereança, também para ser mais crítica, bem crítica, não querendo... Na última eleição para vereador, eu me lembro em quem eu votei. Uhum. E isso não era uma verdade até alguns anos atrás. Esquecia, então não esqueço mais. Para deputado estadual, para deputado federal, para senador e para presidente. E antes que me esqueça também, porque a gente precisa ser crítico. A gente precisa ser crítico. Desculpe se eu
Não, eu agradeço bastante a sua participação aqui com a gente, Cristina. Acho que foi muito legal que o pessoal conhecer um pouquinho, para conversar um pouco sobre a nossa cidade também, né? Falar, trazer várias visões aqui a respeito das dificuldades que nós estamos enfrentando. Acho que é tempo de pensar Itapetininga todos juntos aqui. Então eu agradeço bastante em nome de toda a TVI também, a toda a sua participação